Direto dos estúdios da B3, eu converso com Daniel Mendes, sócio-presidente da Sapori, sobre a expansão internacional da empresa. Daniel, no começo do programa você disse que a empresa está indo para a Argentina e para o Paraguai. Isso. Vocês já têm operação no México e na Colômbia. Também tem aí, estão olhando o mercado europeu. É uma forma de se proteger contra crises que a gente vive aqui no Brasil? Se você olhar de forma macro, sim. Se você olhar de forma inicial, é muito mais complicado. Depois de você ter tido uns 8, 9 anos de México, como foi o nosso caso do primeiro mercado que a gente foi, eu costumo te dizer que o México para o nosso negócio é muito complexo. A região que nós somos no México, então, que é Juárez, Ciudad Juárez, que é bem na ponta dos Estados Unidos, achando que nós íamos rapidamente ir para os Estados Unidos, que na verdade não foi isso que aconteceu, a gente sofreu muito com a questão cultural do México. Então eu te diria assim, é uma das saídas? Mas no começo é bem difícil. E quais problemas vocês encontraram? Nós encontramos um território muito difícil, onde tem uma postura bem diferente do nosso, não tanto por hábito alimentar, porque o hábito alimentar no Brasil você já tem essa condição, na Bahia é um jeito, no Amazonas é outro, quer dizer, no Rio Grande do Sul é outro, quer dizer, então a gente com relação ao produto em si, apesar de ser bem diferente o produto, não era esse o problema era cultural, entender o que acontecia, principalmente naquela região, a mão de obra que nós tínhamos, todas elas eram dos coiotes, ou seja, que ia passar para o outro lado. Então a informalidade de eles entrarem e saírem da empresa é muito maior que a nossa aqui. A força dos sindicatos, o sindicato impõe quem entra e quem não entra, e nós não fazemos nenhum tipo, de novo nos valores que eu falei, nós não fazemos nenhum tipo de coisa que não seja 100% lícita. Então a gente não aceitou entrar em jogos que para lá são, naquela época e para aquele momento, eram normais. Então isso realmente nos deu um choque cultural muito grande. A questão da violência também pegou? A questão da violência. A cidade de Juárez a cidade de Juárez é onde estão os grandes cartéis de tráfico de drogas. Aí nós tivemos 2 pessoas mortas com o nosso, inclusive, uniforme da Sapori. Apareceu aqui as fotos das pessoas mortas e aí disse assim, mas isso lá não é tão incomum. Mas como não é incomum? A questão é que praticamente todas as famílias daquela região na época estavam envolvidas no narcotráfico. 10% da população está envolvida no narcotráfico. Ou seja, 10%, claro que você tem a sociedade inteira envolvida nisso. Então foi um belo teste para a gente aprender a internacionalização. Depois na Colômbia também, apesar de ser outro tipo de cultura e ir muito bem os negócios na Colômbia desde o início, mas mesmo na Colômbia, que é um bom país, que tem uma forma de negociação boa, tanto quanto a nossa, ou até melhor em algumas condições, é muito difícil você começar fora da tua casa. Então hoje, quando a gente está entrando na Argentina agora, que já tem um contrato fechado, que começa agora dia 9 de julho, que é a Pirelli, como eu falei, e eu reforço muito o 9 de julho, porque é o dia onde eu também faço aniversário, então essa data ficou gravada, a gente já entra com uma posição em relação à Argentina muito mais fácil. E a Argentina, eu conheci, claro, que apesar de ter riscos, né, mas tem muita empresa brasileira na Argentina, então é mais fácil. Hoje, a lidar com a Argentina é muito, muito fácil. Então acho que, a menos no futebol, né, em termos de negócios, é muito transparente, não é tão mais difícil. Você vai montar um centro logístico também na Argentina? Nós estamos montando toda a estrutura lá também. Hoje nós temos escritório e o primeiro cliente, mas pode ter aquisições, pode ter outras coisas. Vocês estão pensando em aquisições fora do Brasil? Não só pensando, como já concretizando. Né? Qual empresa? Ainda não está, tem três alternativas. Mas pode acontecer a compra e pode ser que não tenha a compra. A gente não diz que é de um jeito ou de outro, vai olhando as oportunidades que tem. O próximo foco é o Chile. Né? E é o Paraguai por quê? Porque tem muitas empresas brasileiras que estão indo produzir no Paraguai. Então você está indo para onde estão as empresas brasileiras? Também. Não necessariamente empresas brasileiras. Eu comecei na Colômbia, foi com empresa multinacional, não era brasileira. No México foi com quem? No México foi com a Philips. Mas... Não, desculpa, com a ThyssenKrupp, uma empresa alemã. Na Colômbia foi com a Philips. No México vocês já foram para outras áreas, além de Cidade Juárez? Sim, estamos em outras áreas, estamos em outros lugares. Estamos em São Luís do Potosí, estamos em outros lugares da região norte. Sofreram no início, mas conseguiram crescer na região. Agora estamos acostumados, aprendemos isso. A internacionalização não é fácil.
Você tem que pensar a longo prazo e tem investimentos de pessoas, de cultura. Quanto vocês já investiram na internacionalização? Não tenho, vou dizer o número total, porque não está tão esquematizado assim, mas teve um investimento significativo, principalmente no México, a gente adquiriu uma empresa. Nós estamos falando de uma atividade que não representa hoje 4 ou 5% da Sapori, temos que ter investido 10% da Sapori nela. Então, só para te dar números... Não representa ainda 5% da Sapori? Não. De faturamento? Não representa. Mas a meta qual é? Só o México não representa. Só o México. Hoje era internacional, quase 10%. Quase 10%. Você tem desenhado uma meta? Onde que você quer chegar? Temos meta por país, inclusive. E qual é a meta? A meta é conseguir dividir por blocos. A América do Sul, por exemplo, a ideia nossa futura é já trabalhar com acima de 10% na América do Sul. Cada país? Não. A área internacional garantir 10% num período de 2 anos, 2 a 3 anos. Eu não tenho os números claros, mas tem metas de percentual em relação ao Brasil. E depois, dos próximos 3 anos, tem que chegar a 20%. Na Europa já é diferente. Já no começo, a gente entrar na Europa, já está estabelecido que já nasce com 10%. Então, isso que eu ia te perguntar. O mercado europeu, vocês ainda não entraram? Não. Estamos muito próximos. Quando? Muito próximos. E que país? Em que país? A ideia é começar pela Espanha. Espanha, Portugal, quem sabe até França. A ideia é essa. Entrar em países latinos. Mas estão de olho em empresas também para adquirir empresas lá na região? Não posso falar muito porque ainda não tem estabelecido, mas nós nunca entramos com um plano só. Tem a possibilidade de aquisição, de joint venture, de entrar com um cliente. Como é que surgiu o interesse pela Europa? Por várias coisas. Primeiro, pela cultura, que é muito parecida com a nossa em termos de gastronômicos. Segundo, que nós temos que aportar muita inteligência nossa hoje para lá, inclusive os produtos são de lá, os fornos são de lá, mas não são praticados pelo mercado inteiro, por incrível que pareça. Nós passamos algumas etapas aqui que é lá, e apesar dos nossos grandes concorrentes serem de lá, no Brasil, nós estamos à frente em muitas coisas. Então isso nos motiva a entrar lá. É um mercado muito grande. E dizer que o euro em frente ao real, 10%, 5%, 3% em euro, é diferente dos 10, 5 ou 13 em real. Então é uma questão também de valorização de moeda que é complexo, tem toda uma condição diferenciada, que também vai ter seu aprendizado, mas hoje nós estamos muito mais preparados para essa internalização. Quantas pessoas hoje estão envolvidas no processo de internacionalização? Olha, hoje nós temos uma diretoria específica para a área internacional, que nós não tínhamos. Nós trabalhamos a área internacional como um apêndice da Sapori. Hoje a gente tem uma área internacional com diretoria, com estrutura própria. E isso está fazendo a aceleração dessa área. E o mercado americano? Você disse que queria entrar lá atrás, perto da fronteira do México, para atravessar a fronteira. Será que o Trump hoje deixaria você atravessar a fronteira ali? Com Trump ou sem Trump, é um mercado muito mais complexo, é o maior mercado do mundo, o mais competitivo. É o objetivo nosso, sim. Mas tem que estar preparado para estar nos Estados Unidos, que a briga lá é um pouco diferenciada. Tem facilidades que não se tem aqui e tem desafios também que não tem aqui. Cada mercado tem os seus pontos positivos e seu ponto negativo. Acho que a habilidade do Brasil, que a crise te proporciona de você olhar o todo, quando você chega em qualquer situação com essa condição de olhar o todo, que aqui para sobreviver você tem que olhar o todo, já é uma vantagem competitiva em qualquer país do mundo. Então é saber aproveitar coisas que nós temos no Brasil. A comida brasileira, por exemplo, é aceita no mundo inteiro. Não tem o glamour da francesa nem da italiana, mas tem no mundo inteiro uma boa aceitação. Então, primeiro a nossa comida é bem aceita. Quer dizer, uma empresa brasileira fazendo comida é bem aceita no mundo inteiro. E a segunda é que essa visão empresarial nossa, que nos faz sobreviver num país com tanta diversidade, é muito legal para sair para economias que estão tudo funcionando, e você diz, pô, mas essa oportunidade... Você percebe que as empresas estruturadas como a nossa aqui no Brasil, como a Sapori está estruturada no Brasil, se estivesse na Europa, a oportunidade que tem é enorme, porque nós temos que desgaste com coisas que lá não tem. Claro que nós temos que ter estruturas lá que nós não teríamos aqui. A burocracia tem que respeitar é menor do que aqui, né? Algumas vezes é menor e algumas vezes é maior. Nós temos várias burocracias lá também. Tem países específicos como a Itália, como a França e como Portugal, que são muito difíceis. Portugal, por exemplo, você contrata uma pessoa, você não pode mandar embora nunca.
Quer dizer, cada um tem sua característica e as suas oportunidades estão diretamente ligadas ao risco que você corre. Agora, você ter feito, ter fornecido alimentos, refeições para grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíada, isso te abre portas em outros países? Eu não tenho a menor dúvida. A Sapori é uma antes de ter feito esses grandes eventos. E depois que terminou a Olimpíada, a Sapori automaticamente foi outra empresa. Maravilha, vamos falar isso no próximo bloco. Okay. No próximo bloco conversaremos sobre a experiência da Sapori nos Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo.